contato com a alfarroba, como alimento e tudo mais. A alfarroba, porque eu estava comentando agora com a Heloísa, já ouvi falar da minha mãe, dos relatos da Espanha, das árvores em que ela tirava, arrancava e comia com os primos dela, mas eu não faço a menor ideia do que seja isso. Vamos lá. Então, a alfarroba é uma vagem, ela é nativa da região do Mediterrâneo. Atualmente, a Espanha, Portugal, Itália e Grécia respondem por 75% da produção mundial, né, porque é ali que as alfarrobeiras nascem. A polpa desta vagem é torrada, moída em pó. E esse pó nós utilizamos na formulação em substituição ao cacau. Certo, e me conta uma coisa, ela é plantada aqui, por exemplo, a alfarroba? Não temos no Brasil, porque embora tenhamos até algumas condições climáticas em termos de calor, nós não temos o pico de temperatura que é necessário para que a alfarrobeira produza. Ela tem que estar exposta, assim, clima de deserto, calores excessivos e, ao mesmo tempo, frios muito intensos. E por isso, então, só favorece, digamos, em poucas regiões que ela nasça e acaba sendo, um produto sempre de importação. Aqui no Brasil, especificamente, sim. De importação. De importação. A matéria-prima é importada. Bom, então tá. Então é uma vagem, agora entendi, uma vagem, tá lá numa árvore mesmo, não é planta baixa. É uma árvore. É uma árvore grande. A alfarrobeira chega a ter, às vezes, 2 metros de altura, 3 metros de altura. Tem alguma coisa parecida aqui no Brasil? A gente às vezes passa e vê umas vagenzinhas assim, né? Mas é a mesma coisa ou não? Não, é como se fosse um primo, né? Se fosse um primo, alguma coisa parecida. É uma planta milenar, né? Acredita-se que os mercadores muçulmanos, turcos, eles utilizavam na comercialização das joias, porque a semente da alfarroba, elas são bem parecidas, elas têm o mesmo peso, mesmo formato, daí o nome carot quilates, porque eles negociavam joias e era a medida de peso das joias. Ah, entendi. Quilate, carot, entendi. Tanto que carrot em inglês, né? Quilate, né? É quilate. Então, os mercadores utilizavam na comercialização de joias. E acredita-se também que no passado, também não sei se é verdade, mas Judas Iscariotes, quando traiu a Jesus, ele foi se enforcar numa alfarrobeira. João Batista alimentava-se de alfarrobas no deserto, tanto que um dos nomes utilizados em inglês para alfarroba é St. John Beans, feijão de São João. Mas que interessante essa história. Então, de jejum, nada. Alfarroba para baixo e acabou. Exato. E também é utilizado locust beans, ou seja, gafanhotos, né? Locust é gafanhoto em inglês. É um outro nome para alfarroba. Daí, quando se faz a tradução de que João Batista comia gafanhotos e mel silvestre... Ah, ele não comia gafanhoto, na realidade, ele comia alfarroba e mel. Porque ele tinha o voto de Nazireu, então parece que ele não comia alimentação de origem. Ele tinha algum tipo de alimentação e acredito que ele não comia animal. Mas isso tudo, ninguém estava lá para contar, né? Claro, mas são lendas e mitos que pelo menos deixam a história bem mais agradável, mais palatável, eu diria, não? Bom, e aí me conta uma coisa, você estava no Canadá com teu marido e quando é que você experimentou a alfarroba pela primeira vez? Então, a alfarroba no Canadá, ela é consumida em pó, como se fosse um cacau em pó. Ou seja, vai misturar no leite, vai misturar no leite, fazer bolo, tudo que você utiliza o cacau, você pode utilizar a alfarroba. Né? Você só toma um cuidado com relação à proporção, porque a alfarroba é mais forte, né? Então, nós utilizávamos a alfarroba, mas não como uma rotina. Onde a alfarroba realmente passou a fazer parte da nossa vida foi quando o Carmen foi acometido de leucemia. Teu marido? Meu marido. Certo. E ali, então, é uma história muito bonita. Ele foi dado 10 dias de vida para ele. 10 dias? 10 dias de vida. Desculpe, mas como é isso? Ele teve um tipo de leucemia aguda. Era um caso, à época, extremamente raro e recém-descoberto pela medicina. Eles tinham descoberto esse tipo de leucemia há 4 anos. Isso em medicina não é nada para se fazer um estudo. E como é um tipo muito agressivo,
os pacientes morriam antes que eles pudessem desenvolver algum tipo de tratamento. E quando ele recebeu esse diagnóstico, os médicos deram para ele esses 10 dias de vida, mas em 5 dias ele estava literalmente morrendo. Nós chegamos a fazer todos os arranjos em relação a funeral, em relação a como eu faria com as crianças, nossos 2 filhos, nós temos 2 filhos. Nascidos aqui no Brasil ou no Canadá? Nasceram no Canadá. Certo. E eram pequenos, o mais velho tinha 8 anos, o mais novo tinha 3 para 4 anos. E nós acreditamos que naquela noite o Carmine pediu a Deus pela vida dele. Se ele tivesse algum propósito para estar vivo, e que realmente ele fosse poupado. E ele foi poupado. Ele se restabeleceu, já pôde fazer todo o tratamento, o pré-tratamento para receber o transplante de medula. 1 ano depois, ele fez o transplante de medula óssea, a irmã dele foi a doadora. E aí, então, nós reformulamos toda a nossa alimentação. E aí, então, a alfarroba passou a fazer parte, assim, ativa da nossa vida. E carob quer dizer alfarroba em inglês. Então, carob house é um lugar que vocês só vendem coisas que nós só fabricamos coisas à base de alfarroba. Você disse, então, que esta vagem tem o seu interior transformado num pó por um processo de que maneira? Vocês é que fazem isso ou ela já é lá na... Nós já compramos pronta. Tá. Então ela é transformada num pó. Porque no Brasil não tem tecnologia para separar a polpa da semente. Porque essa vagem, ela é curiosa, ela é 100% aproveitada. A ponta dela é aproveitada para ração animal. A polpa é utilizada para torrar e fazer esse pó, que nós utilizamos na nossa fórmula. E a semente dela é utilizada para fazer a goma de alfarroba, que é um espessante muito utilizado na indústria de alimentos e na indústria farmacêutica, inclusive. Tipo goma xantana, essas coisas? Exatamente, tipo goma xantana. Ela dá aquela viscosidade. Conta uma coisa, o que acho ruim é que todas as marcas que vi até agora, diz um ouvinte que não se identifica, usam gordura vegetal na composição da barra. Ótimo. Existem vários tipos de gordura vegetal. A que nós utilizamos, ela é equivalente à manteiga de cacau. A manteiga de cacau também é uma gordura vegetal, assim como o óleo de coco também. A composição química... Porque a margarina também né? Então a gente fica pensando isso, né? Exatamente. Fica confundindo. Então é importante saber o seguinte, a gordura vegetal fracionada que nós utilizamos, ela é equivalente à manteiga de cacau. Se você pegar a cadeia molecular das duas, elas têm a mesma composição. Ou seja, elas são 60% saturadas. Não é aquela gordura vegetal hidrogenada. Não é hidrogenada, não é gordura hidrogenada. Tanto que a fabricação, o processo de produção dos nossos produtos é exatamente igual ao processo de produção de um chocolate premium, que se usa a manteiga de cacau da melhor qualidade. O que você tem hoje? O que você fabrica? Nós fabricamos tabletes com a massa pura, em forma de tabletes, em forma de gotinhas. Fabricamos bombons com uva passa misturado, com castanha de caju, flocos de arroz. Fabricamos um creme de avelã para passar no pão, um tipo de Nutella, entre aspas. Nós fabricamos barrinhas de nozes, barrinha, o que eles chamam de prestígios, parecido com prestígio com coco, com banana, coberto com alfarroba, damasco, nozes, ameixa, coco, cranberry. Nós temos drageados de amendoim, drageados de cranberry. E já lançamos agora no mercado, esta semana, o alfarroba mix, que é um pó solúvel, deliciosíssimo aqui em Curitiba, para tomar o café da tarde quente, porque aqui é frio. Mas no restante do Brasil, pode-se fazer frappé, milkshake,
Lembrando que todos os nossos produtos possuem o selo vegano, e também a certificação Kasher. Me conta uma coisa, aquele pó que você disse que estão fabricando, a pessoa pode misturar o leite ou misturar a água, é isso? O alfarroba mix, ele pode ser consumido com leite, leite de soja, leite de amêndoa, leite de aveia, leite de animal para quem bebe, né? Pode ser consumido com água. Mas eu não recomendo muita água, porque é como se você pegasse, por exemplo, um Nescau, um Toddy e misturasse na água, né? Certo, ele fica não um pouco dá sem aquela, graça. não fica um pouco sem graça. Mas ele pode, com sorvete, você pode bater com milkshake, como frappé, tomar à beira da piscina, na praia, né? Tomar no escritório. E me conta uma coisa, esse pó pode ser utilizado em receitas, então, também? Então, nós estamos falando de 2 pós. Nós temos esses 2 produtos em nossa linha. Nós temos o pó puro, que equivaleria, entre aspas, ao cacau em pó, né? Ao chocolate do Frade, é isso, mais ou menos? Seria isso, né? Tá. Vamos dizer que seria a alfarroba da Freire. Entendi. Perfeito, ótimo, perfeito. Aí você pega, você mistura onde? Você mistura no bolo? No bolo, você pode fazer nega maluca com alfarroba, brigadeiro com alfarroba, fica maravilhoso. E fica igualzinho. Maravilhoso. Eles têm, eu particularmente, no meu paladar, a alfarroba lembra um pouco o gosto do café, lembra um pouco o gosto de castanhas. Isso no meu paladar, tá? Então, eu acho que o brigadeiro você pode usar para quem leite de soja, leite condensado de soja, né? Para quem come, ele lembra um pouco, ele puxa um pouco para o gosto do café, ele fica bem saboroso. Tá? Entendi. E aí, claro, você me disse que isso pode ser misturado, então, nessas receitas. Mas você me disse que em Portugal eles fazem pão com isso. Fazem pão também, pode colocar no pão também. Sabe? Pode pôr no Mas pão. daí não substituindo uma farinha, como se fosse uma coisa para dar um gosto mesmo. Olha, pode ser para dar um gosto e talvez, como é um pó, ela pode substituir uma parte da farinha, certo, né? Para não deixar o pão muito duro. Então, uma coisa, o que mudou na alimentação de vocês? Nós buscamos alimentos mais saudáveis, sem estimulantes, né? Mais naturais possíveis. Né? Então, porque o cacau, ele é delicioso, ele tem flavonoides, mas ao mesmo tempo o cacau possui 2 estimulantes que afetam bastante o comportamento do cérebro, como a cafeína e a teobromina, né? E a alfarroba não contém esses estimulantes. Por outro lado, como o cacau é muito pobre em açúcar natural, ele exige que seja adicionado uma quantidade bastante grande de açúcar para que ele possa ser consumido, né? Mesmo os chocolates amargos, como eles chamam, ainda tem que colocar açúcar, adoçante, porque o teor natural de açúcar do cacau é em torno de 5%. Ao contrário da alfarroba, que possui entre 45% e 47% de açúcares naturais. Ou seja, ela já está adoçada, já é mais palatável. Exatamente, exatamente. E na nossa formulação, nós tomamos o cuidado de não agregar adição de açúcar, não adicionar o açúcar sacarose, mas aproveitar do dulçor natural da alfarroba, né? E agregando alguns outros edulcorantes também naturais, para que ela pudesse chegar ao produto final que nós temos hoje. Bom, e aí me conta uma coisa, ela é considerada pelo seu gosto um substituto do cacau? Você tinha me dito que não quando você chegou aqui no estúdio, daí eu fiquei pensando, mas vai substituir? Como é que vai substituir uma coisa se não é igual? Exatamente por isso, Maria. Então aí me faça entender melhor por que ela substitui. Tem algum ouvinte ou outro também comentando que tem substituído o chocolate e tudo mais. Então me conta. Não é igual? Não, não é igual. Nem parecido? Nem parecido. Tá, e daí como é que substitui produção? Me conta, vai. Peraí, vamos por partes. Vamos. Você pergunta para o mineiro o que é o uai, e o mineiro responde que o uai é o uai. Então, se você pergunta o que é alfarroba, que gosto que tem alfarroba, eu vou dizer que alfarroba tem gosto de alfarroba. Porque o gosto peculiar do chocolate, ele é dado pelo cacau. Ora, se você não usa o cacau, naturalmente, ele não vai ter o gosto peculiar. E ele não é um cacau cover. Cacau cover, entendeu? Tutunte. Não faz o show cover, tá? Daí continue. Vamos lá. Mas então, como a cor, a textura,
né? Um pouco o aroma lembra o chocolate, ele é parecido, ele é escuro como o chocolate, né? Então as pessoas chamam de falso chocolate, talvez até para identificar, né, a semelhança visual. Compreendo. Agora já encontrei algum sentido no que você está me dizendo. Vamos lá. E por que a gente evita dizer que é um substituto? Porque você pontuou muito bem. Um substituto é igual, não pode substituir coisas que não sejam iguais ou semelhantes, né? Quando a pessoa não conhece o gosto da alfarroba e ela vê, naturalmente o cérebro dela identifica como chocolate, pelo visual. E o cérebro prepara toda a salivação para comer um chocolate. E se você põe na boca e não é um chocolate, você vai estranhar. Então é muito importante para quem nunca comeu alfarroba, ela descobrir o paladar, descobrir o gosto dela. Então ela olha e fala, bom, eu vou comer alfarroba, não estou comendo. Que gosto tem isso? Aí ela põe na boca e ela descobre. Enquanto isso, o cérebro está codificando aquele gosto. Para ela não se decepcionar. Para não se decepcionar e para se surpreender. Vamos lá. A Cláudia Gobor, nossa ouvinte, diz o seguinte: adoro alfarroba, fui indicada pela minha nutricionista, não acho diferença nenhuma em relação ao gosto de chocolate. O problema só é o custo, um pouco mais caro, mas é excelente alternativa para os chocolatras. Parece, diz ela, experiência pessoal, que satisfaz mais que o chocolate. Pelo menos é a minha impressão. Assim se consome menos quantidade. Você tem essa sensação também, Heloísa? Exatamente pelo fato dela não ter estimulante, né? Então, como ela não estimula, ela não gera essa compulsão. E a outra questão é que, como nós utilizamos fibras, a fibra naturalmente te dá a sensação de saciedade. Bom, vocês vão listar os benefícios da alfarroba. Tem alguma contraindicação? Posso consumir todos os dias? Vamos lá. Olha, nós não temos estudos sobre a feniletilamina para fenicetonúrios, porque nós não temos nenhum estudo que permita que ele possa ser comido com segurança, ingerido com segurança, para pessoas portadoras de fenicetonúrio. Tem alguma coisa a ver com doença celíaca, é isso? Não, não. Essa é outra coisa. Não, essa é outra coisa. Então, nós não podemos dizer que com segurança as pessoas poderiam comer. Mas, em termos gerais, pessoas que têm intolerância ou alergia à soja podem consumir, porque nossos produtos não contêm soja. Pessoas que têm intolerância à caseína, à lactose, podem consumir, porque nossos produtos não contêm leite. Veganos podem consumir, porque nossos produtos não contêm nada de origem animal e não possuem ingredientes testados em animais. O público kosher pode consumir, porque os produtos são supervisionados por rabinos. Diabéticos podem consumir, como nós já dissemos, pelo índice glicêmico, por não conter adição de açúcar, e celíacos podem consumir porque não possui glúten. Vale lembrar que nós não manipulamos nenhum desses ingredientes na fábrica. Ou seja, não há manipulação, não há cruzamento, né? Não há contaminação cruzada. Não há risco de contaminação cruzada. Pergunta de um ouvinte que não se identifica: a alfarroba tem substituído o chocolate liberadamente para quem tem diabetes? Pronto, agora vamos entrar. Sim. Eu digo que sim, porque houve um estudo, foi feito um estudo científico pela Universidade Federal do Paraná. Esse estudo foi publicado, inclusive, por uma revista de nutrição espanhola, em relação ao índice glicêmico da alfarroba. E foi utilizado os nossos produtos também, eles fizeram natural, in vitro, e está comprovado que o índice glicêmico da alfarroba é muito baixo. Ou seja, índice glicêmico baixo é aquele que não dá um pico de insulina na pessoa, né? Exato. O índice glicêmico e a carga glicêmica são bem baixos. Então, e como nós não adicionamos açúcar, sacarose na formulação, pode seguramente ser consumido por pessoas portadoras de diabetes. Você veja que interessante, eu nunca tinha ouvido falar, mas a minha mãe come chocolate escondido
mesmo sendo diabética. E acaba acontecendo mesmo. Algumas pessoas, elas não conseguem se conter. Você estava comentando comigo que o que a alfarroba pode promover é a inclusão, né? É inclusão, exatamente. Porque, por exemplo, nós estamos aqui conversando. Imagine que você não possa comer por conta do glúten. Eu não tenho problema com glúten, mas nós duas podemos compartilhar uma barra de alfarroba, por exemplo. Certo. É uma coisa bastante interessante. E na questão, então, vamos só e aqui repassar, eu vou né? dizer uma coisa. Oi. Quando eu falo alfarroba, eu falo a Carob House. A fórmula que nós desenvolvemos é uma fórmula inclusiva, né? Porque, por exemplo, se pegarem alfarroba e misturar no leite ou colocarem açúcar ou alguma outra coisa, então, naturalmente, já foge desse contexto, né? Nós tomamos o cuidado de produzir, de fabricar um produto que tenha essa cultura de inclusão.